Olá, dando sequência, na aula passada eu terminei a aula com essa pergunta aqui: como saber o momento do reestímulo quando dá a nova sessão de exercício físico? Então vamos lá, eu estou falando do princípio da adaptação-recuperação, comecei na aula passada, vamos concluir nessa aula aqui. Como saber o momento do reestímulo? Vamos lá. Então nós temos alguns marcadores muito importantes para a gente tomar decisão. Claro, antes disso, os marcadores que nós temos são aqueles marcadores que são possíveis, né? Eu estou falando de uma realidade, porque assim, claro que existem marcadores mais refinados, mas que na prática são inviáveis, né? Como que eu vou, por exemplo, fazer biópsia e medir o grau de lesão muscular? Então nós temos que falar de coisas que são possíveis da gente tomar decisão no nosso dia a dia de trabalho. Então, fadiga e dor residual são dois marcadores importantes. Se a pessoa treinou hoje, por exemplo, e daqui a um dia ela está muito fadigada e com dor residual, não treine de novo. Em 2 dias, está muito fadigado com dor residual, não treine de novo. Não treinar de novo não quer dizer necessariamente falar para a pessoa vá para casa, não é isso. Você pode fazer, por exemplo, aproveitar para trabalhar a musculatura que não está dolorida, porque eu posso fazer a divisão do treinamento, que a gente chama de split, num dia para segmento superior, outro dia inferior, enfim. Então, aquela musculatura que está dolorida hoje, eu não preciso treinar, que a musculatura chega dolorida, eu posso ter feito um planejamento para ela realmente não ser treinada nesse dia. A questão é que se a pessoa está com fadiga, quando eu digo fadiga, eu estou dizendo perda de desempenho. Mas eu tenho tanto a perda de desempenho medida, que seria o melhor, mas eu posso ter uma percepção da fadiga, né? De perguntar à pessoa qual é a percepção do status de treinamento dela. Tem até trabalho sobre isso. A gente precisaria um pouco mais de tempo. E dor residual já é mais claro, né? A pessoa está com dor, você vai perceber tanto ao tocar o músculo, ao alongar o músculo, a pessoa vai manifestar dor, então não treine novamente. Aquela ideia de treinar com dor que se tinha um tempo atrás, isso não tem o menor sentido, porque se você está com dor é porque a musculatura ainda está em processo de recuperação. E claro, como que as curvas são muito diferentes, eu posso ter a minha recuperação da força restabelecida e ainda estar com um pouco de dor, mas o ideal ainda é esperar um pouco, treinar. E se eu treinar com dor, quer dizer que eu não vou ter ganho? Não, não é necessariamente isso. Quer dizer que aumenta a chance de você ter lesão. E você possivelmente vai ter um ganho mais lento, já que você está você está dando reestímulo no momento errado. Pena que eu estou na segunda aula e não estou com a figura para voltar aqui para mostrar de novo aonde você deve estar dando reestímulo. Então o ideal é que não tenha dor que cause alguma dificuldade ou uma incapacidade de trabalho, principalmente por causa de lesão, risco de lesão, e porque vai retardar a velocidade do ganho. Aí eu estou de novo falando de eficiência. A eficiência do seu treino será ruim. Marcador importante: capacidade de exercer força ou resistência igual você tinha antes, pelo menos igual você tinha antes. Então, se você volta para uma sessão, você deu um estímulo, a pessoa volta e essa pessoa não tem a mesma capacidade de desempenho, significa que ela não recuperou completamente. Você pode usar imagine que você está trabalhando com 3 séries para o peitoral, como exemplo. Imagine que na sessão A a pessoa fez a primeira série de 12 repetições máximas, a segunda de 10 máximas, e a terceira de 8 máximas. Porque normalmente você vai perdendo um pouco de desempenho nas séries seguintes. Aí ela volta então depois de 48 horas.
aí você coloca lá, ela não está com dor, não está com fadiga, então você entende que esses marcadores aqui não te dão, né? Você não tem essa sinalização, então cabe a você ir para testar isso aqui. Então você coloca lá a mesma carga, por exemplo, vamos ver quanto que a pessoa faz. De repente na primeira série ela faz 12 de novo. Na segunda série ela faz 10 de novo. Na terceira série, em vez de ela fazer 8, ela faz, por exemplo, 2 ou 3. Significa que ela ainda não tinha se recuperado plenamente. Claro que aí você já fez a série e ficou mais difícil. Fica mais fácil se você está prescrevendo, se ela fez 10 na primeira série e você dá a mesma carga e ela faz 8, por exemplo, ela não consegue, passa longe de fazer 12, nem precisa dar a segunda série, porque ela não se recuperou ainda. Tá? Então essa é uma ideia que você pode usar para não sobrecarregar a musculatura. Então é um marcador válido, como eu mostrei na aula passada, trabalho registrando isso, que a perda de desempenho é um marcador válido para caracterizar dano muscular. Se você tem perda de desempenho, você ainda tem uma recuperação incompleta. E nós precisamos ter recuperação completa e mais compensatória. A amplitude articular também tem sido um outro marcador. Ela acompanha bem o desempenho. Então, se você faz treinamento, por exemplo, para o peitoral. Então, eu treinei hoje 3 séries para o peitoral. Daqui a 48 horas a pessoa volta. E se ela não tiver a mesma amplitude articular que ela tinha antes, e principalmente se isso estiver associado na amplitude com alguma sinalização de dor, ela não chega à amplitude que ela tinha antes. Então, mostrando uma perda de amplitude. E ainda sinaliza dor, porque às vezes você no basal, sem nenhum estímulo, você não sente dor, mas quando faz um alongamento do músculo, a dor se manifesta. Então, sugere para você que essa pessoa não se recuperou completamente também. Então, é um outro marcador para você não dar o reestímulo e esperar mais um pouco. Um grande erro em treinamento físico é que as pessoas acham que o estímulo ou exercício é o fator mais importante do treinamento. Na verdade, nós temos 3 componentes no treinamento que não dá para dar força diferente. Um é o estímulo, que é o treinamento, né? O estímulo, o estresse. O segundo, na mesma força de importância, a recuperação. A mesma força. Ou seja, o estímulo não é mais importante que a recuperação e também não adianta a recuperação se você não deu estímulo. Dentro dessa recuperação, eu incluo mais um fator de enorme importância, a alimentação ideal. Porque nós somos matéria orgânica, nós somos aquilo que nós nos alimentamos. Então, se eu dou estresse, eu tenho todo um processo catabólico e eu não me realimento adequadamente, eu não tenho produção de matéria orgânica, que é aquilo que nós somos. Então, esses 3 componentes têm a mesma força de importância. Não pode achar que o treinamento é mais importante. Eles têm importância igual e eu preciso respeitá-los pensando exatamente nisso, que eles têm a mesma importância. Outro marcador, e aí já é um marcador muito claro, embora, claro, que pode ser confundido também, né? Pode gerar uma confusão, mas é comum uma pessoa que treina de forma muito pesada, ou, quando eu digo pesada, quer dizer que ela não está se recuperando, está treinando e não se recuperando, ela manifestar infecção no trato respiratório superior. Então, virose se aproveita de um sistema imune deprimido, causado por esse somatório de estresse, e aí você pode ter infecção no trato respiratório superior, e se isso vai acontecendo de forma recorrente, se você pergunta para a pessoa, ou se a pessoa manifesta de forma espontânea, que ela não tinha isso e agora está tendo isso com frequência, pode suspeitar que o treinamento pode estar pesado. Claro que uma informação só isolada, ela é pouco. Bom é você somar com outras coisas. Né? A percepção, status de recuperação dessa pessoa, por exemplo.
e outros comportamentos. Né, outros comportamentos. Porque essa infecção pode ser, claro, por outras coisas. A pessoa está se alimentando mal, ela está muito estressada em virtude do trabalho ou de outra condição particular. E não necessariamente é por causa do exercício, mas se isso começa a aparecer no exercício, coisa que não tinha antes, é um sinal que tem que ficar atento. Principalmente atleta, quando começa a aparecer coisas como isso, somado a perda de ingestão, perda de apetite, perda de peso, nervosismo por coisas que não ficava irritado antes, ou seja, irritação por coisas que não ficavam antes. Então, uma série de coisas que se usa como marcadores para interpretar se essa pessoa está treinando em excesso. E temos marcadores bioquímicos. Creatina quinase é um marcador importante, cortisol, catecolaminas, outros marcadores de estresse como oxidativo, a troponina tem sido mais recente citada, interleucina 6, mioglobina e outros. Isso aqui são alguns dos marcadores que sinalizam que estão associados a dano muscular. A creatina quinase tem sido a mais usada, mas outros também têm ganhado corpo. Interleucina, troponina. Pode ser usado, sim. O problema é que no dia a dia, por exemplo, principalmente no âmbito de academias, não dá para a gente fazer isso de forma rotineira. Não dá para você toda hora ficar furando uma pessoa, ainda que seja às vezes um pequeno furo, para testar sempre. Mas quando você tem atleta de alto desempenho, e aí tem muita coisa envolvida, e também é menos complicado quando você está treinando uma pessoa só do que um monte de gente em academia, você pode usar marcadores, esses marcadores, porque eles são particularmente interessantes para quando você usa para a mesma pessoa. Ou seja, o ideal é você, ao longo do tempo, conseguir determinar o que é normal para aquela pessoa, para aquele atleta. Tá? Então são marcadores possíveis, já é bastante, alguns desses já são usados principalmente em clubes de alto rendimento e tem sido usado como para tomada de decisão. Às vezes a pessoa não recupera algum desses marcadores, sinalizando que ela ainda está estressada, aquele atleta não volta para o treinamento convencional até isso se restabelecer. Então é uma estratégia interessante quem for trabalhar principalmente com atletas de alto rendimento. O problema de usar no dia a dia é a dificuldade disso. E também tem um outro problema, assim, que alguns desses marcadores variam muito, muito, muito. É difícil tomar decisão. Depois eu vou mostrar uma sinalização ali na frente. E outra bastante importante, que serve principalmente quando você... Principalmente não, serve sempre, mas quando você não tem experiência no treinamento, você tem que partir de diretrizes científicas. Então, o que são as diretrizes científicas? Elas vão te dar uma espécie de média estratégica, né? Então, quantas séries? Olha, de modo geral, disso a tanto. Quantas repetições? Disso a tanto. Porque, de modo geral, os trabalhos científicos sinalizam que se você trabalhar por ali, a maioria das pessoas tem ganho. Então, os achados científicos que você vai obter em diretrizes, recomendações, te dão uma orientação geral para servir como uma base, né, como um eixo para onde o seu treinamento, em torno do que seu treinamento vai girar. Então, serve como um eixo para você começar a trabalhar. Então, os achados científicos são muito importantes para você não começar muito fora do esperado. Tá? Então, achado científico. E tem um detalhe que depois você vai percebendo na sua prática, para quem é iniciante, que as pessoas respondem muito diferente. E isso também é científico, porque na verdade a ciência mostra apenas comportamentos, né, fenômenos, comportamentos. Ela não inventa o comportamento, ela apenas registra. Então ela registra isso claramente, que as pessoas respondem muito diferentemente.
Mas isso você vai descobrindo à medida que você vai entendendo aquele corpo que você está treinando. Mas no início, ou na dúvida, a sua lanterna no escuro é é o conhecimento científico. Não fuja disso, porque a chance de errar feio, muito feio, e de lesionar, de causar mais dano do que bem, mais mal do que bem, é grande. Então os achados científicos são muito importantes como eixo que vai nortear o seu caminho. Depois pode ser que essa pessoa fuja de um padrão científico, porque a ciência trabalha basicamente com amostras, e essas amostras se comportam dentro de aquilo que a gente chama de regressão a uma média. Mas nem sempre as pessoas respondem igual. Quer ver um exemplo disso? Ó? Sobre a creatina quinase aqui, ó, está nesse artigo que eu vou citar aqui na frente daqui a pouquinho. Ele mostra o comportamento da creatina quinase de algumas pessoas aqui. Veja essas duas pessoas aqui, o azul claro e o azul escuro. Olha como que elas reagiram. Isso aqui foi antes do treino, 1 hora depois, 1 dia, 2 dias, 4 dias, 7 dias depois de um treinamento. As pessoas, a maior parte delas responderam de um jeito, e essas duas responderam muito diferente. Tiveram uma atividade da creatina quinase aqui altíssima. Do ponto de vista científico, você trabalha-se com uma média, mas essas pessoas aqui estão fugindo bastante da média. E esse parâmetro aqui, que é um parâmetro bioquímico, ele é ideal exatamente para você acompanhar o mesmo sujeito. E, na média, tem-se também aquilo que se considera normal, aquilo que já é um problema, uma miopatia, e aquilo que já é um problema grave, como rabdomiólise. Então, o que seria normal para a creatina quinase? De modo geral, algo até 200 unidades aqui por litro. Miopatia, 10 vezes mais do que isso. Olha como que varia o padrão de normalidade, né? Até isso aqui, tem uns que consideram um pouco menos, né? Acima de 1000, mas você tem uma variação relativamente grande. E rabdomiólise, que aí já é uma degeneração grave, acima de 10.000, e alguns consideram 5.000. Veja que mesmo para o padrão de normalidade, como que difere, né? Tem gente que vai considerar rabdomiólise bem acima, dobro do que outros irão considerar. Mas isso são coisas que eu estou dizendo, que eu falei ali atrás, que servem como uma diretriz para tomar a decisão. Vamos imaginar que você vai começar a trabalhar creatina quinase com uma pessoa. Você não conhece essa pessoa, você não tem informação de creatina quinase desse atleta. Qual é o seu ponto de partida? Aquilo que a ciência mostra. A ciência diz para mim que a coisa funciona mais ou menos assim. E essa pessoa pode, às vezes, fugir muito de um padrão disso, mas, de qualquer forma, isso aqui te serve de lanterna, né? E, por exemplo, na média você esperaria isso, mas a pessoa pode responder assim. Tá? O pico de resposta para a creatina quinase costuma ser entre 4 e 6 dias. Então você tem que ficar atento também, se for usar marcador bioquímico, para medir na hora certa, né? Se você medir no momento errado, você não consegue pegar. Aí é a questão de estudar bastante. Quem está usando creatina quinase em atletas de alto rendimento, claro que está estudando bastante sobre o assunto, para não errar na tomada de decisão. Está nesse artigo aqui. E vamos ver um outro estudo aqui sobre isso que nós estamos falando, que é adaptação e recuperação. Eu coloco esse estudo principalmente para mostrar que a gente precisa tomar um cuidado com o volume de treino. Olha esse exemplo aqui. Esse é um trabalho de 2011. Ele trabalhou com pessoas que tinham experiência com treinamento de aproximadamente, na média, 6 anos, mas com boa variação aqui. E essas pessoas fizeram 5 séries de 10 repetições máximas no leg press e mais 4 séries de 10 repetições no agachamento. Então, deu 9 séries de 10 repetições, parte no leg press, parte no agachamento, dando 2 minutos de recuperação entre as séries. Eu estou falando para pessoas com aproximadamente 6 anos de experiência. Veja o que aconteceu logo após a sessão. Perda de desempenho no leg press, uma perda de desempenho no agachamento ainda maior.
24 horas depois, ainda não tinha recuperado. Dá para a gente ver pela linha vermelha e por causa dos asteriscos que ele cita aqui que há diferença em relação ao antes. 48 horas também ainda há diferença em relação a antes. Ou seja, essas pessoas aqui treinadas, com aproximadamente 6 anos de treinamento, fazendo 9 séries de 10 repetições máximas, precisaram mais de 48 horas para recuperar e você dar o outro estímulo, para você dar um novo estímulo. E eu estou chamando a atenção para esse número aqui, em torno de 9 repetições, porque eu já vi várias vezes, profissional prescrevendo muito mais do que isso numa sessão para uma pessoa que é iniciante. Muito mais do que isso para uma pessoa que é iniciante. É um perigo absurdo. E então isso aqui que eu estou chamando de... Eu estou dando este exemplo, mas para já dar uma luz do conhecimento científico para você não errar. Então, vamos a partir de uma média, aquilo que as diretrizes vão dizer para a gente, quem lê as diretrizes vai ver que isso aqui é considerado acima do habitual, para não produzir erros que podem ser muito debilitantes e podem causar lesão. Eu vou falar muito sobre essa história de que o volume de treino não precisa ser tão alto, e não precisa porque, de fato, as evidências mostram que o volume muito alto é mais prejudicial do que benéfico. A gente vai falar isso com calma. Ele mostra também aqui o comportamento da creatina quinase em 24 horas e 48, mostrando que estava aumentado, embora a gente viu que parece que, dependendo do estímulo, costuma levar mais tempo, né, o pico. Isso aqui é aquela chamada dor tardia, o soreness. Dor tardia. Veja que 24 e 48 horas essas pessoas ainda tinham dor tardia. A dor tardia ela é mais comum, do ponto de vista de média, em 48 horas. Então tem gente que comete esse equívoco. A pessoa treina, no dia seguinte ela diz que não está com tanta dor assim, está tranquila, ela treina de novo. Mas o pico de dor costuma ser às 48 horas, não às 24. Então a forma, quando é que você tem que medir essa sensação de dor causado pelo treinamento? Normalmente nas 48 horas. Se ela diz que está com um padrão, um comportamento de dor, que você pode usar uma escala analógica do tipo de 0 a 10, 0 a menor dor que você teve, 10 o máximo de dor que você já percebeu, que nota você daria para a sua dor, né, para servir pelo menos de base. Se ela em 24 horas diz, por exemplo, 8, em 48 horas ela diz 3, então quer dizer que ela já está numa descendente. Agora, se ela disse em 24, 6, ou até mesmo 4, você acha que está tranquilo, mas é bom você esperar as 48 horas, que em 48 horas ela pode dizer que a coisa subiu. Tá? E essas dores precisa ter cuidado, porque não é só dor, às vezes o estresse ele gera respostas inflamatórias que pode deixar a pessoa febril, debilitada, e aí tem uma série de prejuízos funcionais. Não consegue trabalhar, não consegue cuidar, às vezes, de uma criança de colo, não consegue, dependendo do trabalho, um trabalho essencial que a pessoa não poderia faltar. Né? Imagina um cirurgião que tem uma cirurgia marcada para amanhã e você causa algo que seja debilitante, só para dar um exemplo. E aqui mostrando a percepção subjetiva do fitness. A pergunta não foi essa, mas só para exemplificar. É mais ou menos como você perguntasse para a pessoa como que ela está se sentindo em termos de aptidão para fazer o treino de novo. Repare que um dia, 2 dias depois, até mesmo 3 dias, ela não se sentia tão plena como antes. Lá para o 4º dia que ela já começou a perceber uma capacidade igual antes e depois uma capacidade ainda maior. Olha, hoje eu estou mais disposta do que no primeiro dia. E hoje a gente tem um punhado de trabalho mostrando que esse comportamento aqui se aproxima com outros comportamentos biológicos, como da creatina quinase, por exemplo,
da dor e que pode ser usado como marcador para tomada de decisão. Tá? A percepção do status de treinamento, a gente tem até alguns trabalhos específicos sobre isso. A gente não, né? A literatura tem, não são meus. Isso aqui é um outro que eu acho bem legal de mostrar, que eu sei que está nesse livro que eu gosto muito, já falei para quem tem me acompanhado. Ele mostra que 10 homens jovens fizeram uma série de experimentos em dias separados. No começo de cada experimento, os sujeitos fizeram 3 séries de 10 repetições máximas. Então eram 10 pessoas que fizeram 3 séries de 10 repetições máximas. Depois, em diferentes experimentos, essas pessoas repetiram o mesmo número de séries com as mesmas 10 repetições máximas. Então, repetiu o experimento em dias diferentes. Após 24, 48, 72 e 96 horas. Aí vamos ver o que aconteceu aqui. Então, eles fizeram 3 séries de 10 repetições. Em 24 horas, veja que nenhum deles tinha se recuperado em termos de desempenho físico. Então, o desempenho deles ainda estava prejudicado em 24 horas. Em 48 horas? Em 48 horas, 4 pessoas tinham se recuperado. As outras não. O que isso quer dizer? Que essas 4 pessoas, você já poderia dar o estímulo de novo, mas as outras 6 não. 72 horas, 8 já tinham recuperado, obviamente incluindo essas, e mais 2 não. Então 8 você poderia dar o estímulo de novo, mas nessas 2 você não poderia. Em 96, essas 2 continuaram sem condições de você dar o estímulo de novo. Então isso aqui mostra como que as pessoas, como que o comportamento ele é individual, como ele tem uma característica não só biológica, mas a recuperação ela não é igual para todo mundo. Então o mesmo estímulo pode ser que uma pessoa demore 48, outra 72, outra 96. Então quando que eu vou estimular de novo? Se você pegar uma diretriz de treinamento de força, vai te dar lá um número aproximado, 48 horas, 72, mas depois você vai ver que na prática tem gente que foge disso, pode precisar 96. E claro que depende do estímulo que você dá. Então é isso que eu estou chamando a atenção de, sim, use as diretrizes científicas como eixo, mas depois você pode sim, a depender do comportamento de cada pessoa, de repente ter que fazer algum ajuste. Mas na média, a maioria das pessoas irá se comportar como dentro dos padrões que a ciência mostra para a gente. Aliás, exatamente por coisas como isso, essa resposta tão individual, que há muitas críticas sobre o modelo de periodização clássico que a gente conhece, onde basicamente você tinha uma planilha de treinamento igual para todo mundo e você daria os estímulos sempre no mesmo dia. Então, o John Kelly, por exemplo, faz uma crítica nesse trabalho dele aqui, e no finalzinho ele coloca sobre a importância de a gente treinar num sistema, vou frisar essa parte aqui, um sistema de treinamento que seja baseado na resposta do desempenho e nas sensações, ou seja, o sistema de treinamento sensitivo e responsivo. Então, como que eu vou treinar cada cliente? A depender das respostas funcionais, fisiológicas dele e das percepções e sensações desse corpo. O que ele está querendo dizer, resumidamente, é que a periodização e que o treinamento precisa cumprir uma ideia de ser individualizado, porque as pessoas reagem de forma muito diferente, os corpos reagem de forma muito diferente ao treinamento. Nós, por exemplo, publicamos um trabalho que é uma revisão, uma meta-análise, isso em 2016, conduzida aqui pelo Léo, que hoje já é professor e faz doutorado, e a gente comparou a periodização tradicional com a periodização ondulatória no contexto da força muscular e hipertrofia, e a gente viu praticamente diferença nenhuma. A gente viu uma vantagem em relação à força máxima para o sistema ondulatório, mas para a hipertrofia, por exemplo, não tinha nenhum estudo que tinha qualidade suficiente para a gente avaliar.
É interessante que a gente vê muita gente, inclusive na literatura mesmo, gente bem reconhecida no treinamento, falando que o treinamento ondulatório é melhor para hipertrofia que o treinamento, que a periodização tradicional. Mas pouquíssimos estudos, ainda eu gosto bastante da periodização ondulatória, do ponto de vista do fundamento, nós temos fundamentos para fortalecê-la, mas do ponto de vista científico, a gente não pode afirmar que ela é muito melhor do que o tradicional, como algumas pessoas falam. Até foi melhor numa coisinha ou outra, mas para hipertrofia ainda temos carência de estudo para saber se ela de fato é melhor. Então, sobre essa ideia de sobre isso, né, uma ideia de um treinamento baseado no feedback sensitivo, quando eu falo feedback, tanto feedback oral da percepção, das sensações, e funcional, de desempenho, responsivo, e também fisiológico. Poderia usar marcadores aqui, como muita gente já tem usado no alto desempenho. Responsivo em relação às respostas fisiológicas, respostas de desempenho, sensitivo em relação às respostas da percepção de esforço, a percepção do status de recuperação. Isso tem sido algo que vale a pena se discutir de forma mais calma num conteúdo periodização, que é onde eu pretendo falar. Não sei se vai dar tempo no período corrente, mas tudo correndo bem, de repente eu falo isso e deixo depois no canal sobre... Aí é um curso, tá? A periodização tem muita coisa para falar sobre o assunto. Não é nem sobre se é preciso ou não de periodização, é porque o assunto permite bastante coisa. Mas eu vou deixar para aqueles que de repente falam assim, professor, eu quero dar uma lida sobre o assunto, então eu vou deixar aqui algumas dicas de leitura sobre essa história que eu estou falando aqui. Um artigo interessante é esse aqui, que fala exatamente de uma escala do status de recuperação, da percepção da recuperação, status da percepção da recuperação. Embora não é a tradução literal, mas faz mais sentido, eu acho, para a gente. E esse aqui também é um artigo que fala sobre uma estratégia de autorregulação da progressão, que tem a ver com isso que eu estou falando, de percepção da pessoa que está sendo treinada. Temos também uma periodização chamada não linear flexível. A flexível tem exatamente essa ideia de depender de respostas e sensações. E tem esse aqui é um artigo agora, desse ano, que faz uma revisão sobre tudo isso que eu estou falando aqui, mais um punhado de coisa, sobre esse treinamento que ele está chamando aqui de, eu estou traduzindo de autorregulatório, porque vai ficar mais fácil, mas um treinamento de força baseado na autorregulação. Autorregulação não quer dizer que é o cliente que decide o que ele vai fazer, não é isso, né? Quem lê lá o artigo vai entender o que a gente está falando. É muito mais baseado nisso que a gente está falando das respostas funcionais de desempenho e de perceptivas. Tá? Então deixo aí por hora, porque vai que eu não consiga falar de periodização. E então essa parte aqui do princípio da adaptação ou recuperação, a gente termina aqui. Na verdade, eu estou falando aqui dos princípios, e eu estou dando só uma pincelada geral, mas quando a gente for falar mais adiante dos sistemas de treinamento, forma de treinamento, eu vou voltar a esses assuntos e vou acabar falando mais coisas. Isso aqui é só para a gente conseguir entender o que são esses princípios, né? Cada princípio desse, qual é a lógica científica, por que são princípios científicos? Porque, de fato, há uma fundamentação científica para isso, para essas coisas que eu vou falar. Nosso livro, como eu tenho falado habitualmente, quem quiser acessá-lo, o nosso blog está em atividade e no momento que eu estou gravando, que hoje é dia 20 de outubro, nós estamos com 3 publicações, as 2 últimas são essas aqui. Quem quiser acessar direto pode usar esse QR Code. Vá lá que estão os textos bem legais
que complementa... Por que esse blog ele é importante? Porque ele complementa a disciplina ou as disciplinas, né? Então há coisa que a gente vai falar lá que eu não vou falar aqui porque não dá tempo, ou porque às vezes não é exatamente um assunto para essa disciplina específica, tá? Como é um caso disso aqui, ó, relação treinamento de força e artérias, é uma coisa mais relacionada à fisiologia. Eu não falo aqui, mas lá no blog tem um artigo que foi produzido pela professora Elise e professor Divanei. Então, até o próximo.